Olá, turma, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, aproveitando para estudar bastante. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa disciplina, abordando temas sobre feridas e curativos. Então, antes da gente começar a falar de ferida, de curativo, a gente vai dar uma relembrada na estrutura da pele, né? Porque não adianta a gente falar de ferida se a gente não lembra como é que funciona a estrutura da pele. Então, a pele é uma barreira de proteção do nosso corpo. Ela auxilia a regulação da temperatura. Através dos folículos pilosos e das glândulas sudoríparas, a gente tem a perda de água e eletrólitos. E ela também é responsável pelas nossas percepções, né? Táteis, tanto de frio, de dor, de calor, enfim. As terminações nervosas chegam todas através da nossa pele. O tratamento de feridas por meio de técnica asséptica cuidadosa tem como objetivo evitar diminuir os riscos de complicação decorrentes e facilitar o processo de cicatrização. Então, esse é o objetivo de um curativo feito de acordo com a técnica. Então, o objetivo é a gente ter facilitar o processo de cicatrização e manter aquele ambiente propício para a regeneração da pele, livre, o máximo possível livre de micro-organismos patógenos, né? Então, aqui, só relembrando em relação à estrutura da pele, essa parte mais superficial da pele, a gente tem a epiderme, né? É a parte que fica externa, é onde saem os pontinhos dos nossos pelos, né? Aí, abaixo da epiderme, nós temos a derme, né? A derme é essa parte todinha aqui. Olha só como ela é importante. Na derme que a gente tem as nossas terminações nervosas, a gente tem os nossos vasos sanguíneos, a gente já tem nossas glândulas sudoríparas, o nosso folículo piloso, nossos folículos pilosos, enfim. Toda a parte vascular, tudo passa dentro dessa região. Então, a gente imagina que uma lesão que atinja a derme seja uma lesão bem dolorosa, porque olha o tamanho da estrutura da derme, né? Quantidade de terminação nervosa que a gente tem. Então, é uma ferida que sangra muito, que dói muito, porque ela já pega bem a parte de terminação nervosa. E abaixo, a gente tem a hipoderme, que é onde fica também o nosso tecido subcutâneo e é onde tem as nossas células gordurosas, nosso tecido adiposo, ok? Então, a gente tem essas três estruturas da pele. E aí, a gente tem as maneiras de classificar as feridas. E elas podem ser classificadas de acordo com a sua causa, a época de ocorrência e a camada lesionada. Então, aqui a gente tem a causa. Ela pode ser intencional, por exemplo, uma ferida cirúrgica, né? Uma pessoa foi fazer uma cirurgia no abdômen, o médico precisou fazer uma incisão, depois ele vai fazer a sutura, mas ficou ali uma ferida intencional. Ou se não, foi retirado um pedacinho de pele para fazer uma biópsia e ali ficou uma ferida, foi uma ferida intencional. Teve-se o objetivo de fazer aquela ferida a fim de tratamento. E tem as causas não intencionais, que são causadas por acidentes, basicamente, né? Então, a gente tem aqueles que são cortantes por faca, perfurantes que por prego, qualquer coisa que perfure a pele, não necessariamente somente o prego, né? Mas qualquer coisa que perfure a pele. Contusa é aquela que só a pancada, ela faz uma lesão de partes moles. Lacerante é aquela que tem bordas irregulares, ela corta, esgarça a pele. As queimaduras, o atrito, que são, por exemplo, as escoriações, o ralado, né? E deficiência de irrigação. A pele ela não é nutrida tanto de nutrientes como de oxigênio adequadamente e aquela pele ela começa a se lesionar, ok? A gente tem as feridas. Deixa eu só voltar aqui. Não. A gente também tem as feridas
caracterizadas pela época. A gente pode ter uma ferida aguda ou uma ferida crônica. Uma ferida aguda é uma ferida recente, uma ferida que acabou de acontecer, uma ferida que tem poucos dias de lesão. E a ferida crônica é aquela ferida já antiga, que é difícil de fechar, muitas das vezes acaba infeccionando com algum agente patógeno, né? Então aqui em cima a gente tem uma ferida crônica, né? Você pode ver, tem esse tecido desvitalizado. É uma ferida que a gente vê que ela é uma ferida, não é recente, é uma ferida já antiga. Então a gente fala que é uma ferida crônica. E a gente tem também a ferida aguda, uma ferida mais recente, mais fácil de fechar. A gente tem também em relação ao comprometimento tecidual, né? Como eu falei lá no primeiro estágio, dos níveis das camadas da pele. Aqui muita gente classifica as lesões por pressão, né? Mais pra frente eu vou falar sobre as lesões por pressão especificamente, mas aqui a gente tem estágio 1, que é quando ele só atinge a epiderme, né? Então, a primeira camada da pele. Então, fica vermelhinho, mais superficial, mas a gente já consegue ver que se a gente não tratar, se a gente não tomar alguma providência, não tomar alguma conduta, aquela lesão pode se agravar. Estágio 2 é epiderme-derme. A gente já começa a ter a gente já teve o rompimento da epiderme, né? Aquela pele já não está mais íntegra, aquela pele já existe realmente a ferida instalada. Aí, no estágio 3, a epiderme, derme e subcutâneo. Então, a gente já tem uma ferida, ó, bem mais profunda. Tá vendo? O tecido amarelinho, né? Na epiderme a gente já não começa a ter o tecido adiposo. O amarelinho é o tecido adiposo. Então, a gente já começa a ter uma lesão bem mais profunda. E aqui a gente tem a lesão 4, a lesão que já chega no tecido muscular e a gente já consegue visualizar o osso, ou às vezes a gente já não consegue visualizar o osso, mas a gente já consegue sentir o osso. É uma lesão extremamente dolorosa, porque ela já pegou todas as camadas da pele. Então, assim, é uma lesão difícil de fechar pelo grau de comprometimento. Então, é uma lesão bem profunda, ok? E a gente tem aqui as lesões que elas não são escaláveis, a gente não tem como dizer, porque são as lesões que tem uma capa de necrose, uma capa de tecido desvitalizado, uma capa negra por cima, porque se ela tem aquela capa negra, ela pode ser só a pontinha de um iceberg, né? Eu não consigo visualizar o que ela tem para baixo, então ela pode ser uma lesão muito mais profunda do que eu imagino. Então a gente não classifica, a gente simplesmente diz que existe uma ferida apresentando tecido desvitalizado. Ponto. A gente não tem como estagiar ela, tá? Aqui tá, nesse último desenho, mostra um comprometimento de perfusão, né? Como eu falei lá no slide anterior, da 2 slides atrás, quando não recebe aporte de oxigênio, aí ela começa a ficar escurecida, ela começa a morrer aquele tecido e provavelmente ele vai abrir uma lesão bem grave ali, tá? A gente tem em relação ao grau de contaminação. Então, a gente tem as feridas limpas potencialmente contaminadas, contaminadas infectadas. As limpas, elas não apresentam inflamação e não atingem trato respiratório, digestório, genital ou urinário. Então, se a gente já tem alguma lesão, por mais que ela tenha sido feita dentro do centro cirúrgico, com a técnica mais asséptica possível, se for trato respiratório, digestório, genital, urinário, já não é mais limpa, ok? Limpa potencialmente contaminada. Ela já atinge o trato respiratório, digestório, urinário, porém em condições controladas. Então, por exemplo, um paciente no centro cirúrgico que vai fazer uma cirurgia no intestino, perdão, é uma cirurgia limpa, potencialmente contaminada, porque é um aparelho, né, o aparelho digestório, é um aparelho que lida com fezes, então é um aparelho dentro dele contaminado. Mas ele foi feito com todo o controle, com toda a técnica para evitar um dano maior. As contaminadas são aquelas que acontecem por um acidente, por exemplo, uma fratura exposta de perna, né? A gente tem uma ferida, mas
paciente ralou no chão, então a gente tem a sujeira do asfalto, a gente tem a sujeira da grama, a gente tem a sujeira de cocô de bicho. Então, assim, é uma ferida potencialmente suja, né? Uma ferida que a gente já imagina que ela vai ter algum problema porque não foi, causou, foi acidentalmente. E infectadas são aquelas que já tem, a gente já tem certeza que tem um micro-organismo ali. Por exemplo, feridas de osteomielite, né, que são aquelas feridas, o paciente operou o fêmur. A ferida não fecha, aquela ferida crônica, demorada. E a gente sabe que tem ali um micro-organismo que está evitando deixar aquela ferida fechar, fica sempre com secreção. Então, aquela é uma ferida infectada. Tipos de cicatrização. Então, a nossa pele, ela pode ser cicatrizada em 3 formas, em 3 etapas, em 3 tipos. A primeira intenção é quando a gente aproxima as bordas e as bordas se cicatrizam, né? Isso acontece através da sutura, através do ponto falso, que a gente chama, que é quando a gente une as bordas e coloca um microporo em cima. Então, a gente aproxima a borda e a epitelização acontece, né? As nossas células vão regenerar aquele tecido. Segunda intenção é quando a gente tem a perda de tecido acentuada. Então, a gente não consegue fazer essa aproximação de bordas por falta de tecido. Então, a gente chama de segunda intenção, que o tecido, a carne, ela vem vindo de baixo para cima e das bordas para o centro. E aí ela vai fechando a lesão. E terceira intenção é quando ela acontece por segunda intenção, né? Então, o tecido de granulação, a nossa pele, a nossa carne, ela veio de baixo para cima, das laterais para o centro, só que ela não está conseguindo fechar mais. Então, aí o médico vai e dá um pontinho, dá uma sutura para ajudar a esse tecido se aproximar um pouquinho mais, ok? A gente tem aqui, ó, o desenho, primeira intenção, claramente a sutura. Segunda intenção, quando a gente já tem a perda de tecido e ele vai aproximando, tá vendo? Ó, vindo de baixo para cima, das laterais para o meio até fechar. E aqui ela veio de segunda intenção, porque a gente tinha perda de tecido, ele foi se aproximando e aí aqui no final deu-se um pontinho só para ajudar a finalizar. Então, fatores que influenciam a cicatrização. Né, perfusão e oxigenação dos tecidos. Então, quanto melhor oxigenado esse tecido, mais rápida a cicatrização dele. Localização das feridas. Feridas centralizadas são mais fáceis de cicatrizar do que feridas na periferia. O que eu quero dizer? Feridas, por exemplo, se eu tenho uma ferida na perna, a que eu tenho na coxa vai cicatrizar muito mais rápido do que a que eu tenho no pé. Tá? Porque minha coxa é muito mais bem perfundida do que o meu pé. E também porque o meu pé ele se mexe mais, o meu pé é muito mais apoio do que a minha coxa, enfim. Então, é um local que facilita muito mais. Ou, por exemplo, se eu tiver uma lesão do lado do abdômen, vai fechar mais fácil do que uma lesão da minha mão, que se movimenta mais. Corpos estranhos na ferida. Se eu tenho algum corpo estranho dentro da minha ferida, aquela ferida vai demorar muito mais para cicatrizar, porque o meu corpo entende que aquilo não me pertence. Né? O que a gente diz como corpo estranho, por exemplo? Se tem algum agente ainda, ficou num acidente, ficou em um pedacinho de um caquinho de vidro ali dentro, que ninguém viu. E aí aquela ferida não fecha de jeito nenhum. E aí quando vai ver, é porque tinha um caquinho de vidro ali dentro, que o corpo não deixava fechar, porque não aceitava que aquilo pertencia ao corpo. Então tinha que eliminar primeiro, então a ferida não fechava, tá? Medicamentos, tem algumas medicações que atrapalham um pouco a nossa perfusão, a nossa circulação do sangue, e isso também diminui a potência da cicatrização, vamos dizer assim, né? A nutrição, uma pessoa bem nutrida consegue nutrir muito melhor as suas células e, consequentemente, consegue cicatrizar muito mais uma ferida. Hemorragia, se a gente tem um sangramento ativo, obviamente, aquela ferida ela não vai conseguir fechar, porque enquanto ela estiver sangrando, as células elas não estão ali pensando em fechar a ferida, elas estão pensando em cicatrizar, em parar o sangramento, então ela demora muito mais para fechar. Edema, né, um inchaço, uma pele inchada, ela fica o quê? Esticada. Se ela fica esticada, significa que as bordas delas estão mais longe do que se ela tivesse normal, correto?
Então, o edema dificulta o fechamento de ferida. Idade do paciente, quanto mais idade, menor é a probabilidade de se fechar uma ferida, mais difícil ela se torna quando a pessoa é mais idosa. Primeiro, pela elasticidade da pele. Segundo, por condições nutricionais. Geralmente o idosinho tem mais dificuldade de se alimentar de uma alimentação mais equilibrada. Questões respiratórias, questões de perfusão, enfim, de uma maneira geral, o idoso tem mais dificuldade de fechar a ferida. Hiperatividade do paciente, né? Como a gente falou, em relação à localização das feridas, por exemplo, se eu tenho uma ferida no pé, na perna, na mão ou no braço, locais que movimentam muito, meu paciente precisa fazer repouso. Se ele não fizer repouso, vai dificultar ainda mais a cicatrização. Então, uma pessoa hiperativa ou uma pessoa que não tem condições de fazer repouso vai ter uma demora maior na cicatrização dessas lesões. E imunossupressão também, porque a pessoa, as células de defesa dela ficam mais débeis, né? Ficam mais debilitadas, e a gente precisa delas também para poder ajudar na cicatrização e no combate a micro-organismos patógenos que podem querer entrar dentro daquela porta de entrada aberta no nosso organismo, e se entrar, dificulta muito mais a cicatrização. E aí a gente tem os tipos de curativo, né? O curativo serve para quê? O curativo é o tratamento utilizado para promover a cicatrização da ferida. Então, a gente vai ajudar aquela pele a cicatrizar, seja ela de primeira, de segunda ou de terceira intenção, proporcionando um meio adequado para este e utilizando medicações e coberturas que potencializem. A escolha do curativo vai depender do tipo de ferida. Então, gente, não existe regra. Para essa ferida é essa. Não. A gente indica. Pode ser que aquela ferida, aquela cobertura, ela é mais indicada para aquele tipo. Mas não necessariamente, obrigatoriamente vai ser, porque tem vários fatores que interferem, né? A idade da pessoa, o local que está aquela ferida, se tem corpo estranho, se não tem corpo estranho, se está infectado, se não está infectado. Então, a avaliação da ferida, ela deve ser feita criteriosamente para a gente poder escolher a cobertura adequada, tá? O curativo adequado. Então, como é que acontece o fechamento da ferida, né? O objetivo do curativo é fechar a ferida. Então, para que serve? Primeiro, a ferida, ela forma o coágulo. Acabou de acontecer, pum, formou o coágulo. Depois, 2 horas depois, ela forma a crosta. E aí, não sei se vocês lembram de microbiologia, vêm as células de defesa e fazem a fagocitose. Porque nada, a gente tem micro-organismos que moram na nossa pele. E eles acabam aproveitando essa feridinha para tentar entrar no nosso organismo. Então, as nossas células de defesa vêm fazer a fagocitose e as células mortas que elas conseguem destruir vêm fazer parte aqui da crosta. E de 24 a 48 horas, a gente começa a epitelizar. Então, a pele ela começa a querer surgir para tomar lugar da crosta. E aí veio o colágeno, que é a elasticidade da nossa pele, a granulação, que é quando ela vai fechar por si só, e por final a gente tem a cicatrização. Então, quer dizer, o processo todo leva aproximadamente 2 semanas. É claro que isso a gente está falando de uma ferida pequena, uma ferida aguda, uma ferida limpa, é mais ou menos isso, tá? Se for uma ferida extensa, num local de difícil cicatrização, infectada, contaminada ou potencialmente contaminada, esse tempo vai variar, tá? E também varia de acordo com todos aqueles fatores que a gente já falou anteriormente. E aí a gente tem a classificação dos curativos. O curativo pode ser aberto, que é quando a gente só faz a gente só faz o uso do antisséptico ali na região e mantém ela aberta. Algumas feridas cirúrgicas têm indicação de serem deixadas abertas. O médico pede, solicita, não, olha, só vai limpar com álcool 70, só vai passar um soro fisiológico e vai manter ela aberta, ok? Oclusivo é quando a gente fecha, a gente oclui a ferida. Então, a gente não vai deixar ela aberta. E essa oclusão, ela é feita com gaze ou atadura. Seco é aquele que a gente utiliza a gaze seca. Então, é um curativo oclusivo seco. A gente só vai fechar com uma gaze seca.
úmido é que a gente umedece a gaze para fechar, seja umedecer com ácidos graxos essenciais, seja para umedecer com pomada, seja para umedecer com solução fisiológica, enfim, é um curativo úmido. Ah, mas por quê? Mas umidade favorece a bactéria. Sim, realmente, umidade favorece a bactéria. Por isso que a gente tem tempo. Tem curativos que a gente tem que trocar a cada 12 horas, tem curativos que a gente pode trocar a cada 24 horas. Tudo depende de como tá aquela pele, tudo depende de como tá aquela ferida, tá? Compressivo é aquele que a gente tem que fazer ele de uma maneira mais apertada, de comprimir. A gente tem que não é garrotear, mas a gente tem que apertar aquela lesão. Como, por exemplo, em casos de hemorragia, a gente, quando tem um sangramento, a gente não aperta um pouquinho mais forte para fazer aquele sangramento parar. Então, esse apertar um pouquinho mais forte com a gaze e fechar com uma maneira um pouco mais forte, chama-se curativo compressivo. Drenagens, feridas com grande drenagem de secreção. Aí a gente utiliza uma coisa chamada dreno. Como aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem ver. Não sei se vocês conseguem ver na ferida, aqui embaixo. Depois vocês dão uma aumentada para poder enxergar. E aqui, ó, isso aqui é um dreno. Aqui tem uma incisão cirúrgica, né? Fica a incisão cirúrgica. E o médico deixa um espaço entre os pontos para ficar esse dreno. Para que ele serve? Ele vai fazer com, ó, isso aqui é um dreno, ó. Ele vai ficar dentro da ferida, ele vai servir como um túnel para poder drenar a secreção que estiver dentro da ferida. Porque, por exemplo, a secreção está acumulada, mas está acumulada aqui embaixo. A pele por si só, o organismo por si só, vai ter muito mais trabalho para conseguir expelir essa quantidade de secreção. Então, o médico utiliza o dreno. E o dreno ele vem até aqui e ele vai servir de túnel para mandar essa secreção embora. E desbridamento é quando a gente retira o tecido desvitalizado. Então, ficou aquela crosta preta, que não ata nem desata, né? Que é um tecido morto, que a pele não vai conseguir cicatrizar se tiver algo morto ali no meio. E pior, esse tecido desvitalizado ele pode aumentar e comprometer até a pele que está saudável. Então, é feito um desbridamento. Desbridamento ele pode ser químico, através de pomadas, através de coberturas. Ele pode ser cirúrgico, retirado com pinça e lâmina também. Ou ele pode ser autolítico, que a gente bota, mecânico, perdão. A gente bota, por exemplo, a gazezinha em cima, né? Aí no que a gente tira ela no curativo, sai um pouquinho de tecido desvitalizado. Aquilo também é um desbridamento. Então aqui vamos falar um pouquinho brevemente das coberturas. Então a gente tem a coberturas de alginato. Alginato são fibras derivadas de algas marinhas, que elas podem ser tanto assim. Aqui parece, não dá para vocês verem direitinho, depois eu vou mostrar para vocês. Ela vem assim nesse quadradinho e a gente solta. É igual espuma de travesseiro, que ela fica toda compacta, mas a gente consegue ir soltando as fibrinhas dela de almofada. Então é exatamente isso. E aí a gente pega ela e preenche o espaço da ferida, tá? Ela é utilizada em feridas de médio a grande exudato e a gente depois bota uma gaze seca por cima e faz a oclusão da ferida, tá? Ela serve para desbridar, então ela vai fazer um desbridamento químico, ela tira aquele tecido desvitalizado e ela também absorve a secreção que estiver na ferida, né? O exudato é a secreção. E aqui a gente tem o hidrogel com alginato, tá? A gente vai falar do hidrogel ali na frente. O carvão ativado é essa plaquinha aqui. Ela é uma plaquinha que ela vem com prata. A prata, ela tem ação bactericida. Então, se ela tem ação bactericida, a gente utiliza em feridas infectadas, com muito exudato, com muita secreção.
ela absorve essa secreção e ela age com poder bactericida naquela ferida, tá? A gente coloca, limpa a ferida, coloca a plaquinha de carvão ativado, coloca uma gazezinha por cima e faz o oclusivo. Plaquinha de hidrocoloide, que são essas aqui, elas podem ser assim, só gelatinosas, ou elas podem ter essa ser mais esponjosinha. Elas são impermeáveis, elas podem ser tanto para proteção, como podem ser utilizadas em feridas exudativas, e elas podem ficar até 7 dias. Então, sempre que a gente colocar, a gente tem que colocar a datinha também, tá? Em qualquer curativo. Os filmes são utilizados para curativos de catéter, porque é igual um filmezinho de cozinha que a gente usa para colocar, para fechar a travessa, botar na geladeira. Então, é a mesma coisa, só que eles são estéreis, né? A gente tem filme não estéril também, mas para curativo a gente utiliza o filme estéreo. Ele pode ser utilizado tanto para catéteres ou para tecido de granulação, para manter ele úmido. Então, a gente não tem infecção, a gente não tem nenhum risco de infecção iminente. Então, a gente utiliza o filme, porque o filme vai manter aquela pele úmida, favorecendo a granulação, mas a gente tem que trocar diariamente. No caso do curativo de catéter, a gente pode manter até 72 horas. E facilita o catéter a punção, né? A gente pode manter ela ali em cima, porque a gente consegue visualizar como está o ósseo do meu catéter, para ver se eu tenho sinais de infecção ou não. A papaina é um creme, uma pomada feita das folhas do mamão mesmo, da papaina, e ela é um excelente uma excelente pomada para fazer desbridamento químico. Tá? A gente passa a papaina, limpa a ferida, passa a papaina, que ela é ótima para fazer o desbridamento das lesões. Ácidos graxos essenciais. Eles são ótimos para fazer quando o tecido já está em granulação. Então, ele favorece a granulação do tecido, mantém a lesão úmida. Em peles íntegras, ele previne o aparecimento de lesões por pressão, tá? Mas assim, lembrando que não é um óleo hidratante, ele é um fármaco. Então, ele não pode ser utilizado. Então, ele não pode ser usado de maneira indiscriminada, né? Ele é uma indicação que a gente passa na pele para hidratar e não para o paciente ficar parecendo coxinha de padaria, ok? E hidrogel, ele mantém o leito da ferida úmido, ele ajuda na dor, ele pode ser encontrado tanto em gel, aqui como tá esse aqui, como teve aquele outro que eu mostrei para vocês, como ele pode ser em placa, tá? Se ele tiver também o hidrogel com o alginato, como eu mostrei lá atrás, ele também vai auxiliar no desbridamento de lesão. Então, critérios para o curativo ideal: manter a umidade, tá? Isso quando a gente está falando de feridas que a gente está tentando cicatrizar por segunda intenção. Feridas que a gente cicatrizando por primeira intenção, a gente tem que manter ela sequinha. Então, se ferida segunda intenção, manter a umidade, remover o excesso de exudato, né? Remover o excesso de secreção, permitir a troca gasosa, então não encher aquela de esparadrapos e coisas, fornecer isolamento térmico, tentar manter aquela ferida quentinha, porque a pele precisa disso para poder crescer, para poder se granular. Não permitir proliferação de bactérias. A gente faz isso como? Fazendo a troca do curativo diariamente, fazendo a troca de curativo, se for necessário, 12 horas, de 12 em 12, de 6 em 6, tudo vai depender do exudato, né? Se eu tenho uma ferida extremamente exudativa, extremamente secretiva, não dá para eu deixar para fazer trocas só uma vez ao dia, eu vou precisar fazer mais trocas, ok? Eu tenho que manter o meio úmido através de cobertura adequada e não manter o meio úmido através de exudato. Tá? O exudato vai ser favorável à proliferação de micro-organismos, de bactérias. Permitir retirada sem ocasionar lesão por aderência. Então, se eu estou vendo que é uma cicatrização, uma pele que já está cicatrizando, já está querendo formar crosta,
já está querendo formar, fazer epitelização, eu não posso permitir ficar retirando toda vez que eu tiro a gaze, ficar retirando aquela crosta junto, porque senão aquela ferida não vai cicatrizar nunca. Então, se a gente viu que a gaze está aderida, a gente umedece a gaze com soro fisiológico para poder aquela crosta, aquele tecido se desprender da gaze e a gente não causar uma lesão para aquela ferida, ok? E aí a gente tem, por fim, a lesão por pressão. Lesão por pressão acontece por quê? A gente tem as proeminências ósseas, né? Que é onde o osso fica saltado. E quando o paciente fica deitado muito tempo em cima, ou até a gente mesmo, se a gente fica deitado muito tempo em cima, o osso, ele fica comprimindo o tecido. E o tecido é vascularizado. De tanto o osso comprimir aquela região onde está passando sangue, o sangue começa a não conseguir passar da maneira correta. Então, aquele tecido não vai conseguir ser perfundido adequadamente. E o que vai acontecer? Vai começar a ficar vermelhinho. Se a gente não descomprimir, vai começar a aparecer uma bolhazinha. Depois daquela bolhazinha, vai abrir a ferida. Quando a gente for ver, aquela ferida já está enorme. E o que a gente pode fazer para evitar essa... Perdão. O que a gente pode fazer para evitar essas lesões, né? Aqui a gente tem os locais de proeminência óssea, tanto na frente como atrás. É que essa bolinha do lado é na orelha, tá? Pavilhão auricular. Pavilhão auricular, o paciente fica muito tempo em decúbito lateral, faz lesão em pavilhão auricular. Então a gente tem região subescapular, trocânter, atrás no joelho, se o paciente, dependendo da posição que fica, com calcânio, maléolos, região sacra, cotovelo, nolécrano, região occipital na cabeça, tá? Então, o que a gente pode fazer para esse paciente tentar minimizar ao máximo lesão por pressão? Primeiro, hidratar bem essa pele, ter certeza que esse paciente está conseguindo ter um aporte nutricional adequado, está conseguindo tomar água, ingerir água, líquidos suficientes para manter essa pele hidratada. O paciente deve ter coxinho. O que são coxins? São almofadinhas, qualquer coisa colchoada que a gente coloque, nem que coloque um pedacinho de lençol dobrado, para evitar que aquele osso, aquela proeminência óssea fique em contato direto com o colchão duro, ou em contato com o próprio osso da outra perna, favorecendo a lesão. Então, a gente tem aqui o posicionamento de vários coxins, que a gente vai fazer isso na prática para vocês verem onde a gente coloca o local adequado. E, principalmente, mudança de decúbito. Ninguém consegue passar uma noite inteira dormindo na mesma posição. Então, o nosso paciente também não vai ficar um dia inteiro, uma tarde inteira ou uma noite inteira. A gente tem que fazer a mudança de decúbito dele de 2 em 2 horas, ok? Porque a gente consegue fazer com que aquela região que está sendo mal perfundida por conta do posicionamento, a partir do momento que a gente faz a descompressão, o fluxo sanguíneo volta normalmente e a gente evita a lesão, ok? Então é isso, gente. Foi bastante coisa, mas eu acredito que tenha sido produtivo.